Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse episódio do Café com o Edu Granado e nós estamos aqui para mais uma gravação e hoje com um cara que eu conheci num evento de empreendedores em Maringá. E nós vamos ter um papo muito bom. Ricardo Mendes, que é assessor parlamentar, casting, shows e tantas outras coisas que ele já fez nessa vida. Tenho acompanhado ele nos stories do Instagram, o homem só viaja. Minha Nossa Senhora, eu não sei como que eu consegui ter ele hoje aqui comigo, mas melhor do que eu apresentar o Ricardo, eu vou pedir para você se apresentar. Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Quem é o Ricardo Mendes? Edu, primeiramente, bom dia a todos aí, seguidores aí do Café com o Edu Granado. Prazer, viu, cara? Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Lisonjeadíssimo de estar aqui. Cara, quem é o Ricardo Mendes? Ricardo Mendes é um menino que nasceu e foi criado em Primavera, estado de São Paulo, interior. Primavera / Rosana, que eu falo, minha terra é o único lugar que duas cidades compõem o mesmo município. O município é Rosana, né? O pessoal aqui de Londrina, que conhece muito, terra do Luan Pereira, meu grande amigo Luan. Aliás, mandar um beijo no coração dele. Precisa vir aqui também, hein, Luan? Luanzinho, fruto de Rosana aí pro mundo, né? E mora aqui em Londrina. Então, nasci em Primavera, me criei lá. A cidade Rosana, 7 mil habitantes, Primavera 11, 12 e tal, tudo. Eu falo muito Rosana porque a gente acaba convivendo muito, indo pra lá, tal, tudo, né? Futebol, a gente jogava muito ali as duas cidades representando o município. E me criei lá, saí de lá para estudar. Sempre meu pai falava, vestibular, você tem que fazer direito, fazer medicina, mas, cara, eu sempre sabia que eu ia fazer algo relacionado à comunicação. Sim. Gostava muito de língua portuguesa. Matemática era sempre problema, sempre nota vermelha, Tamo sempre junto. Professora chamando a mãe, mas eu ia muito bem em língua portuguesa, filosofia, essas coisas. Então eu sabia que eu ia para esse lado de texto e tal. E fui fazer jornalismo, Presidente Prudente. Que lá na minha cidade é assim, chega na hora da verdade, da faculdade, você tem duas alternativas. Ou o pessoal vai para Maringá, Sim, ou para Presidente Prudente, porque dá a mesma distância, dá 200 quilômetros cravado, as duas cidades. É até engraçado. E fui para Presidente Prudente, fazer jornalismo. E lá morei, acho que 5 anos em Presidente Prudente. E ali eu tive certeza que eu queria trabalhar com isso mesmo, com comunicação. E eu tinha uma pegada diferente, que eu lembro que quando eu fiz faculdade, naquela época, os 2 primeiros anos era comunicação social. sim. Então, era todo mundo junto. A galera da publicidade com a galera do jornalismo. Tudo na mesma turma ali, né? Turma ali. E aí, chegava no 3º ano, você tinha que optar naquela época. Não sei se hoje ainda é assim, acho que não, mudou. Faça a mínima, nós estamos ficando velho, hein? Você ia pro jornalismo ou você ia pra publicidade. Cara, eu confesso que acho que eu fui o último da turma a ir lá preencher o documento. Eu fiquei quase um mês assim, sem dormir. Por quê? Porque eu gostava muito da pegada do jornalismo, de texto, desse negócio de TV, de reportagem, mas eu tinha aquele lado criativo também, não que o jornalista não seja criativo, mas eu gostava da parte publicitária, entendeu? De ideias de campanhas, de criação de logomarca. E aí eu falei, e agora, cara? O que eu vou fazer? Mas aí, pelas amizades da faculdade, na época, que sempre você tem amizade de todo mundo, mas tem sua turminha, né? Tem aquela galera, né? Tem a galera que você mais se identifica. Aí toda a minha galera foi pro jornalismo. Aí eu fui pro jornalismo. Ambiente. Mas já determinado que depois de formado eu ia fazer publicidade, porque aí era só mais 2 anos, né? Tanto que eu fiz depois. Uhum. E hoje eu sou jornalista publicitário. Então é isso, cara. E aí saí pro mundo, né? E onde entrou essa questão de shows? A gente, no evento que nós nos conhecemos lá no X-Business em Maringá, nós trocamos uma ideia. Você comentou do Luan Pereira, que conheceu, teve uma ajuda, uma influência ali, né? Em tudo isso que começou o Luan Pereira. Onde que teve essa veia sua de, cara, eu gosto do show, a parada sertaneja me encanta. Eu sei que você falou do futebol também, do esporte, nós vamos conversar sobre isso também. Mas onde que entrou? Eu vou organizar shows, eu vou mexer com a questão do casting, eu vou fazer essas coisas. Onde que deu aquele estalo? Falou, é isso. Cara, na verdade começou tudo... E eu coloquei pra vibrar. Pode falar. Aquele corta. Aliás, deixa eu ver o meu também, já que... eu lembrei de colocar no silêncio. Desgraceira. Aconteceu isso ontem no Parece Engraçado. Ontem, numa entrevista de um jogador, ontem eu vi o celular dele, tocou, até o treinador olhou pra ele. Ô, Edu, na verdade, cara,
isso tudo já era pra acontecer. Às vezes a gente passa por alguma coisa na vida que a gente fala, por que isso? Mas lá na frente você vê por que Deus aconteceu isso. Eu sempre gostei de marketing, comunicação total. Marketing corporativo, marketing esportivo, e marketing musical, tudo. Tudo que envolve marketing, envolve essa questão que leva propaganda junto, exato, publicidade, você estava no meio. De você pegar esse boné, o que nós vamos fazer para aumentar a venda desse boné ou para as pessoas conhecerem esse boné. Tô precisando de uns bonés, viu? Já tô precisando de uns patrocinadores para boné para vender o boné do Café com o do Granada. E, cara, e lá atrás, na minha cidade, lá... não, eu já era formado, tal, tudo. Mas eu sempre voltei para minha cidade. Eu fui assessor de imprensa da prefeitura da minha cidade um tempo. Voltei para trabalhar lá. E minha mãe mora lá, então eu tenho um vínculo. Eu sou daqueles que eu não fico anos sem ir. Sim. 2, 3 meses eu tô lá. E uma época eu voltei para trabalhar na minha cidade. O principal barzinho... toda cidade tem uns barzinhos, mas tem um principal barzinho, que é onde a galera se reúne no final de semana, né? Era o Vila Bar, que era de 2 amigos meus, do Thiago e do Vitor. Era o principal bar da cidade, que tinha música e tal. E eu conheci um rapaz na época, que eu vi muito talento nele, que não é o Luana, mas o Luan entra nessa história. E eu vi muito talento dele e o menino cantava muito bem, só que ele não tinha estrutura, não tinha nada. Eu tava ali mesmo e eu falei, eu vou ajudar esse menino. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, não sou nem músico, não sei nem tocar... Entendo nada, né? Nem tocar violão, nada. Mas de marketing eu entendo ou tento entender. Pra você vender uns showzinhos melhores ou você conseguir algo, você tem que mudar radicalmente, cara. Senão, todo respeito, você vai morrer tocando em barzinho assim, né? Barzinho assim, tal. E aí eu peguei o menino pra cuidar nessa questão de marketing e tal. E, cara, de um mês pro outro, até os amigos falaram, cara, você mudou a vida do fulano, né? Porque organizamos o Instagram dele, fizemos sessão de foto. Em um mês eu consegui patrocínio de roupa pra ele, que é uma legal. coisa que o cara... se o cara vai cantar em vários bares, ele tem que ter roupa, senão o povo já tá com a mesma camisa daquele dia. Aí a principal loja da minha cidade, lá da Gabi, uma amiga, um beijo pra Gabi, começou a patrocinar ele. Então, cara, assim, mudou radicalmente do que ele tinha. Não era muito, mas já era muito perto do que ele tinha. E aí começamos a vender showzinho dele fora, ali na região, no Mato Grosso do Sul, ali que é a divisa e tal, tudo. E eu falei, cara, gostei disso. É isso que eu quero. E apostar muito nesse menino. E nesse meio tempo, vem o Luan. Sim. O Luan, eu lembro até hoje, esses dias eu conversei com o Luan. O Thiago, que era dono do Vila Bar, falou, Ricardo, nós vamos colocar aquele menino de Rosana pra cantar aqui na sexta. Que menino de Rosana? Aquele menino compridão. Porque o Luan tem essa altura desde os 13 anos, eu acho. Nasceu assim. Rapaz do céu, é grande, hein? Ave Maria. Aí eu falei, rapaz, mas o menino tem 13 anos, acho que ele tinha 13. Acho que 13, 14. Falei, tem 14 anos, será que ele vai aguentar a pegada da noite? O menino falou, cara, eu acho que sim, o menino é bom. Aí eu falei, beleza, dá o telefone dele. Aí mandei mensagem, liguei pro Luan. Ô, Vitão, você vai tocar no Vila? Ele todo molecão, vou, todo feliz e tal. Eu falei, rapaz, manda aí umas fotos suas pra gente fazer as artes, que eu fazia as artes lá, tudo, fazer estratégia, né? Aí ele, rapaz, eu não tenho foto. Eu falei, você não tem nenhuma foto? Não. Vem, manda o que você tem. Aí ele mandou, rapaz, aí eram umas fotos, até zoou ele. Eram umas fotos, ele segurando o violão, no meio do coisa, com a estante da mãe aparecendo, tal, tudo. Eu falei, não, foto não vai dar certo. Fala o seguinte, grava um vídeo. Um vídeo como? Eu falei, ó, senta num lugar legal, um fundo tal, e grava escolhe a música é você. Mas posiciona tal, dá uma limpada na câmera, vamos ver o que dá. Qualquer coisa eu vou aí, Rosana. Aí ele mandou um vídeo eu lembro até hoje, na hora que eu recebi ele cantando Marília Mendonça. Marília Mendonça, ele cantando. Aí eu vi, eu falei, rapaz, esse menino é diferente. Aí já me brilhou o olho também, esse menino é diferente. Aí pegamos esse vídeo, colocamos a logo, fizemos um negocinho profissional e divulgamos. E nesse dia a casa lotou, cara. E ele, 14 anos, chegou lá, de óculos, com tupete amarelo, tal, tudo. Meninão todo. Entrou e bagaçou. Como a gente disse lá, bagaçou. Aí eu falei, esse menino é diferente. Então, eu continuei ajudando o outro menino e fazia as artes pro Luan. Ajudava o Luan, aí comecei a arrumar uns showzinhos pro Luan na região também. Falava muito com a mãe dele na época, a Gil, né? Um beijo pra Gil também.
Aí consegui que ele fosse tocar num restaurante em Teodoro, indicava o Luan pro churrasco, tinha um churrasquinho, todo mundo, vamos trazer. Eu falei, chama o Luan também, cara. Aí vinha o Luan, aí ele conheceu um outro amigo meu, o Zé Love, que é músico. O Zé Love começou a chamar ele pra cantar em alguns lugares. E aí, cara, a gente ajudava o Luan e esse menino da forma que a gente tinha, na parte de comunicação. E aí eu vi que eu gostava desse negócio do show business, entendeu? De evento, de festa, eu adorava. Pegava assim, os meninos estavam tocando no bar, eu ia. Isso em que ano? Tô falando de 2016. 2016? Recente. 2016, recente. E aí eu ia no bar, tomava 2 cervejas só porque eu tinha um celular melhorzinho, com mais qualidade, né? Sempre priorizei isso. Eu fazia uns vídeos deles, tanto do Luan quanto do outro menino. E aí eu ficava, durante a semana, tinha um tempo, eu ficava mandando pros barzinhos da região. Prudente, tentava Prudente, Maringá, tudo pra inserir eles. Então, eu gostava disso, entendeu? Mas sempre assim, eu falo, a vida é engraçada. O outro rapaz era o primeiro plano Sim. A. Por quê? Porque nós tínhamos, assim, que ele ia estourar primeiro que o Luan. Sim. Nós acreditávamos, os amigos, assim, nos dois. Mas nós achávamos que ele ia estourar primeiro que o Luan. Só que o Luan não era só diferente musicalmente, né, cara? O Luan, esse menino é trabalhador demais, cara. Muito trabalhador. E o Luan tinha um empenho, uma fé, uma força e uma disposição diferente do outro rapaz. Então, assim, e isso conta lá na frente, né? Moral conta da história. Muito. Hoje o Luan tem 5 músicas entre as 100 mais tocadas do Brasil. A 11ª música mais tocada do Brasil. É um dos maiores sucessos de Instagram como cantor. Faustão? Sexta e sábado não tem mais esse ano. Quem quer ver Luan Pereira, sexta e sábado só ano que vem. Cara, virou um dos maiores artistas do país. Televisão, né? Os programas de maior renome. Programas que a gente só assistia lá atrás com nossos pais. Hoje ele está. Dia que eu vi ele no Domingo Legal, eu emocionei lá em casa. Que eu lembrei de todas. Você pega a jornada, né? Pega a jornada de Gugu Liberato, né? Tal, tudo. Aí você vê um menino, amigo nosso lá da nossa terra lá. E o outro menino tá vivendo de música, mas hoje continua em barzinhos. Porque não teve algo diferente lá atrás. Ou não ouviu alguém, ou tal. Mas assim, tem talento ainda, o talento não se tira de ninguém. O talento não vai embora, né? Não vai embora. Só acho que ele tem que repensar algumas coisas da vida dele. Você tocou num ponto, e toda vez que alguém toca nesse ponto, eu entro nesse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito, e eu vi sua pulseira aí agora também, sobre a fé. O que é a fé pra você? Porque você falou do Luan, mas vamos trazer pro que o Luan conquistou, e tem conquistado e ainda vai conquistar muito mais. Falando nisso, Luan, quero você aqui também. E a disposição. O que isso tem a ver com o Ricardo? Porque o Ricardo é um cara que entrou numa faculdade, teve que escolher entre jornalismo e publicidade, escolheu jornalismo, depois publicidade. Tinha essa veia do marketing, tem essa veia do marketing, trabalha com isso, e viu 2 talentos na cidade, um que já era mais pronto que o outro, Exato. Que você falou, esse vai estourar, só que o que ia estourar, na sua visão ou na visão da maioria das pessoas lá, não se esforçou o suficiente para estourar. Aí você pega aquele menino de 14 anos, cabelo descolorido, topetão, vai pro primeiro showzinho dele com 13, 14 anos e sustenta o show na noite numa casa lotada. O que você relaciona com a disposição e com a fé? O que essas 2 palavras que você me disse caracteriza a vida do Luan, pelo que você conhece, e a sua vida hoje, Ricardo? Eu acredito que uma não caminha sem a outra. Não adianta você ter fé, dobrar os joelhos, ficar rezando, ficar rezando o dia inteiro, igual eu falo dessas beatas de igreja. Vai Só lá, reza, né? Reza dentro da igreja, tá? Fica lá na barra do padre, né? E tal, tudo, aí sai lá fora, na rua é uma pessoa ruim, não ajuda ninguém, nem nada. Então não adianta só você ficar só rezando, esperando, né, que caia no seu colo. Sim, né? Sim. A disposição foi o termo que você usou, né? Cara, você tem que lutar, mas ter a fé que vai dar certo. Lutar e ter a fé que vai dar certo. E todas as suas conquistas, você agradecer a Deus, ser muito grato. E nas derrotas, você aprender com aquelas lições e agradecer a Deus também.
E o Luan é uma prova, cara, porque assim, a família dele é muito, muito religiosa, né? Tem muita fé, a mãe dele, os avós dele. E ele cresceu com isso, cara. Porque agora ele chegou no auge. A gente às vezes esquece, mas ele tem 19 anos, cara. Só? Só. Nossa Tô falando senhora. aqui do negócio dele de 14, mas ele só tem 19. E então, se você pega outra pessoa, Nossa fama, dinheiro, mulher, tal, tudo, a última coisa que o cara vai lembrar é da fé. O cara tá Não, vivendo um ele momento esquece. onde, se você pega uma pessoa assim, né? Não tem uma base. Uma base, isso. Uma base familiar e religiosa e de fé. E o Luan, cara, é muito religioso. Todo o camarim dele tá lá Nossa Senhora Aparecida, no ônibus tá Nossa Senhora Aí Aparecida. sim. Que ele é devoto, tal, tudo, independente da religião, ele é muito devoto. Tudo ele agradece a Deus. Ele tá lá, os stories dele. Tá ele lá dançando, ela pirou na Dodge Ram, aí entra uma menina, uma fã dançando, de repente entra algo ele falando de Deus, agradecendo a Deus. Aí depois entra ele dançando Tapinha, que é outra música, aí ele agradecendo a Nossa Senhora. Então ele é grato por tudo que tá acontecendo. Aí que eu falo, por ele ser trabalhador e tudo que ele se disponibilizou a fazer, junto com a fé, aí é a receita do bolo. Né? E onde teve a mão do Ricardo aí? Ou não teve a mão do Ricardo? Nisso tudo. Lógico que hoje o Luan tem o empresário dele, você foi a pessoa que viu, mas onde teve a mão do Ricardo? Aquela veia do Ricardo, do marketing, da publicidade, o cara que falou, esse menino aí é... Cara, eu acho assim... O chute na bunda, vamos dizer assim, que fala, vai moleque, você é bom, caramba. Cara, assim, hoje o Luan é empresariado por uns empresários aqui, os caras competentes que mudaram a vida dele, e eu, graças a Deus, hoje sou amigo dos caras e já tive a oportunidade de agradecê-los muito, porque eles mudaram a vida do Luan, literalmente. Vou citar nome aqui, o Fernando Scabora. Fica à vontade e com o nome aqui. o Godoy. Eles entraram num carro aqui em Londrina e foram lá em Rosana, sentar com a mãe do Luan, sentar com o Luan. O Luan estava prestes a não fechar, mas ele estava com uma proposta de um outro empresário, mas assim, mudou tudo na conversa que eles foram falar com a mãe do Luan, com a Gil e com o Luan. Até o Luan fala, a Gil fala e o Scabora fala, sabe que bateu? Bateu? Sentiu? Deu liga, sentiu, né? Deu liga. A mãe tinha proposta oficial, ela precisava que o Luan saísse de Rosana, mas coração de mãe que não queria. E quando o Fernando e o Godoy chegou lá, o coração da mãe, né? Eu sinto muito a mãe dele, foi o que todos nós sentimos. É com eles que o Luan tem que ir. Porque o Luan chegou aqui, eu acho, com 17 para 18. Ele era menor de idade. Caramba. E aqui em Londrina. Então, esses caras foram fundamentais. Cara, assim, lá atrás, a primeira a incentivar e tentar inscrever o Luan no The Voice Kids, que eu falava, cara, tem que ir pro The Voice Kids. Imagina esse menino de 15 anos chegar lá com 60 1,90 metros de altura, né? Carlinhos Brau, Lulu Santos, né? Ele já vai olhar pra ele e falar, é fake, esse menino tem 15 não existe, anos e né? tal. Então ele já ia destacar por isso. Já ia chamar a atenção do público, né? Numa visão de marketing. Aí quando ele soltasse a voz, e que ia. Então tentei inscrever ele uma vez, falei, Luan, tô mexendo lá, tudo. Aí, ó, pra você ver, não era, velho, não dava certo de inscrever ele. Aí uma vez deu certo, aí não chamaram, alguma coisa assim. E eu fiquei pé da vida na época. Ele também, pô, não me chamam. E, cara, não era pra ser. Talvez se ele tivesse ido pro The Voice Kids, ele não seria o Luan Pereira, né? Seria o Luan Pereira, graças a Deus. Pereira. Obrigado, produção aí da Globo, por não ter chamado ele na época. E, então eu ajudava ele, cara, assim, nas artes. Tanto que quando a gente tá junto aí, tem alguém que não conhece, fala, o Rix é meu amigo lá de coisa e tal. O Rix fazia minhas primeiras artes, que arrumava showzinhos pra mim. Ele é grato a você, isso. Ele em nenhum momento esqueceu de você, né? Isso é uma coisa que me emociona muito e mostra, né, o caráter dele. Ele é muito grato a quem ajudou ele lá em Rosana. Não foi só eu, os meninos do Vila Bar. Ele passa, quando ele vai visitar a mãe, filma o bar, que não, infelizmente não é o bar, mas eu falo aqui que eu comecei. No podcast do Piunti, ele citou o Vila Bar, ele falou do Vitor, que é o dono do coisa. Tem uns meninos músicos que ajudaram ele lá em Rosana. Então, assim, ele é muito grato a todos que ajudaram ele lá atrás. E então eu ajudava ele nessa questão da divulgação, de arrumar um showzinho, de ficar falando dele, de mídia. Por exemplo, o Luan, por isso que eu falo que ele é trabalhador, cara. Contar aqui, muita gente sabe o que o Luan fazia, o Edu. O Luan, velho, o Instagram dele sempre foi diferenciado. Ele mesmo um menino e não sendo nada. O que ele fazia? Ele pegava a música,
Ele tinha um rapaz, um menino que ajudava ele, um amiguinho dele que filmava. Aí ele esperava, assim, por exemplo, 5 horas ele ia lá. Nossa cidade é rodeada por rios, né? Sim. Aí ele entrava num barco lá, eu acho que colocava gasolina do cara. O cara parava no meio do rio, ele esperava o entardecer. Aí ali ele fazia cover. Fazia cover com aquele cenário lindo. Aí chamava atenção. Um menino de 1,90 m com uma voz grossa daquela. No meio de um rio. Pôr do sol. Pôr do sol, aquela visão maravilhosa, que lá é muito bonito, lá Rosano, Primavera, é muito lindo. E aí ele chegava, editava, postava, me marcava Takamine, todas as marcas de violão, Takamine. marcava artista. Cara, tanto que direto acontece dos artistas, eu ver o direct e ver uma mensagem dele lá atrás. Caras que hoje ele grava junto, que é amigo dele, Lobé, Felipe Araújo, ele marcava todo mundo, velho. Todo dia ele fazia isso em algum cenário do município, em algum Caramba! local. E aí ele me marcava e eu jogava isso no mundo. Jogava isso no mundo também. Aí ficava o Instagram dele, o meu, dos outros amigos. Tudo repostando, né? Repostando, mandando pra... Pegava vídeo dele, mandava no direct dos cantores, entendeu? E eu sempre falei. Isso aí os caras falam, é bem que você avisar. Eu falei, eu avisei. Tinha um pessoal da minha cidade, uns empresários, uma pessoa com poder aquisitivo melhor. Eu falava, cara, pega o Luan agora. Vai vir alguém de fora buscar. Pega o Luan agora. Conversa com ele, empresariar ele, de ajudar o menino de uma forma. Porque assim, eu tinha um marketing tudo, mas não sou rico. Não tinha grana pra empresariar ele, porque música é caro. Um clipe é caro, tal, tudo. Então eu já tinha meus compromissos. Investimento família, aí passa então... da casa, depende aí da casa de R$1 milhão, né? R$500 mil, depende do que vai fazer, cara, né? Cara, hoje em dia, pra estourar uma música, pra tentar, R$1 milhão, né? Aí, ó. R$1 milhão no mínimo e tal. Não sei se foi isso com o Luan, mas assim, o que eu falava pros empresários lá no local era de dar um apoio mesmo assim num clipe. Sim. Investe num clipe do menino, investe numa música. Uma coisa mais trabalhada, né? Uma coisa básica. Aí todo mundo, eu falei, vai vir alguém de fora e vai buscar. Aí teve uma época que eu parei também de falar pros outros empresariar ele, de tentar ajudar, e falei, eu vou esperar alguém de fora vir, porque santo de casa não faz milagre. Aí vai vir alguém de fora e vai valorizar. Dito e feito. Veio os meninos aqui de Londrina, com todo o mérito do mundo, mérito dele, parabéns pra eles e graças a Deus. E foram lá em Rosana ver quem é esse menino que... Eu lembro que esses dias eu vim no estúdio do Godoy, e o Godoy falava, rapaz, e aí me marcava e tal. Aí um dia o cara falou, cara, você viu esse menino aqui? Menino grandão lá da voz e tal. Aí eu olhei no celular de um amigo, o Godoy falando, é o menino que me marca. Aí parei pra olhar. Aí mostrei pro Fiscabola, eles conversando, falou, cara, época de pandemia, vamos lá conhecer? Aí eu falo, graças a Deus, cara, o cara tomou a decisão de entrar no carro, colocar o combustível lá, e deu tudo isso. Já pensou se os caras não tivessem ido? Não ia ter conhecido a essência do menino, tal, tudo. Então o que faltou foi isso, foi alguém acreditar nele, que foi o que o Fernando e o Eduardo fizeram. E o interessante disso aí é que você vê quantas vezes foi marcado, quantas vezes o Luan marcou as pessoas, fica marcando. E muitas vezes a gente desiste de marcar uma postagem, muitas vezes a gente, não vou fazer, não vai me ver, não vai me notar. E em um dado momento, alguém mostrou pra ele, você viu esse grandão aqui? Pô, é o moleque que me marca. Cara, o moleque é bom, hein? Vamos entrar no carro e vamos lá. E hoje, não tenho que falar de quem é o Luan Pereira. E o negócio que você falou, que aí até quero dar os parabéns pra você, Luan. Não sei se em algum momento você vai ver. E pra você também, Ricardo, com tudo que você veio e construiu, e acredito muito que tem o seu dedo no que aconteceu, se não tivesse feito marketing, talvez ele teria estourado, talvez sim, mas talvez demorado mais, enfim. Que é o que você falou que ele é. Que ele é grato e ele tem reconhecimento pelas pessoas que ajudaram ele. Porque o ser humano, ele busca muito reconhecimento. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós só fazemos as coisas querendo reconhecimento. Não é sobre esse reconhecimento que eu tô falando. É sobre realmente reconhecer aquilo que foi feito de bom. Então, isso ele tem com vocês. Isso ele prova. Eu acompanhei você esses dias no Instagram, que você tirou lá a foto com o Zé Felipe, tava nos eventos, e tudo por causa que ele fez a ponte também pra você, para que você pudesse estar no camarim. Vi que você encontrou seus ídolos, né? Guilherme Santiago. Eu gosto de Guilherme Santiago, hein, cara? Faz tempo, né? Guilherme Santiago é mais velho, né? Aqui, ó. Tô velho, né? Não sei quantos anos você tem, mas se você tá velho, eu também tô. Mas meu pai ouvia muito Guilherme Santiago, cara. E, rapaz, quando tem show do Guilherme Santiago, eu já fui nos 12. Eu gosto, hein? Ave Maria. E isso é bacana, essa parte do reconhecimento. Mas vamos pular um pouquinho de sertanejo.
agora e vamos falar sobre assessor parlamentar. Porque aí vamos viajar um pouquinho pela vida do Ricardo, que tem várias coisas aí. Como isso, assessor parlamentar, 11 anos, como que isso caiu na tua vida? Começou lá na sua cidade em Primavera, na prefeitura, e depois foi para Brasília? Como que foi essa parada toda? Na verdade, a minha vinda pro Paraná, hoje eu me considerar um paranaense e tal, tudo, eu devo à assessoria parlamentar, né? Na verdade, foi minha primeira oportunidade e, assim, fazer um resumo. Eu me formei, aí quando você pega o diploma, né? Aí você volta pra casa dos pais e fala, rapaz... E agora? E agora, o que eu vou fazer? Aí você bate a porta da geladeira um pouco mais forte, já olha assim, né? Pai e mãe tá formado agora, né? Tem que trabalhar. Então, assim, por mais que eu já estagiava em Prudente, fazia as coisas, mas quando eu me formei, literalmente eu peguei o diploma na mão e não tinha trabalho, tal. E, cara, eu lembro até hoje, foi dia 12 de dezembro. Aí, beleza, falei, eu já vou esperar passar o final de ano e vou ver o que eu faço, né? Tava com uma ideia de ir pra São Paulo. Aí, no começo de janeiro, toca meu telefone. Aí, era um amigo do meu pai na época, né? Falando, e aí, formou? Tá com diploma? Tá com registro? Quer trabalhar? Falei, rapaz, eu quero e preciso. Ele, então, bota uma roupa aí e vem aqui na prefeitura. Que eu te indiquei aqui. E vai dar bom. Eu falei, na prefeitura? O que aconteceu, Edu? Na minha cidade, o prefeito, cara, foi cassado na época. Do nada. Dormiu o prefeito, acordou cassado. Ministério Público, na época, lei eleitoral lá, Justiça Eleitoral, cassou ele. E aí, assumiu a vice. E a vice e ele era meio rachado. Então, a vice trocou tudo. Secretariado. Mudou todo mundo. Mudou todo mundo, tal, tudo. E aí, não tinha assessor de comunicação, né? E cidade pequena, tal. Aí esse amigo do meu pai, né, lembrou. Falou, cara, tem o Ricardo do Valcir, ele acabou de formar, tal. Será que ele tá aqui? Aí me ligou. Aí, vem aqui. Aí corri na prefeitura, não quer trabalhar, quer tal. No outro dia eu tava nomeado. Então, assim, eu de recém-formado e desempregado, virei assessor de imprensa da prefeitura da minha cidade. De um dia pro outro. E, cara, eu fiquei 4 anos e meio. Caramba, que legal. Então, assim, comecei a fazer o trabalho ali e tal, fazendo de tudo, foto, texto, acompanhava a prefeita. Cara, fazia de tudo. Aí teve a campanha, porque ele era vice-prefeito, então tava dentro de um mandato. Sim. Aí chegou as eleições, aí ela saiu. E aí o prefeito, como foi cassado, não podia sair, ele indicou outro, e até o padre na cidade. A gente concorreu até com o padre na cidade, na época que saiu por um partido. E aí foi minha primeira campanha. E aí elegemos ela, ganhamos. Então ela de vice-prefeita, que ela assumiu, ela ganhou. Aí realmente se tornou prefeita. Cara, aí eu até gravei um podcast agora em Brasília, aí eu falei, é isso que eu quero também. Igual a sensação que eu tive no marketing musical foi na política. É bom demais ganhar uma campanha, cara. É trabalhoso, velho. Você não come direito, você não dorme, você tem medo. Mas quando você ganha em cidade pequena, velho, é bom demais. É aquele negócio. É uma semana de festa. É comemoração. É porco no rolê, é costela de chão. Como é que fala? Carreata, né? Carreata, fogos. Aí os caras mais afoitos vai lá na casa do que perdeu, solta fogo em cima. É igual futebol, velho. É bom demais. Aí, rapaz... Então, eu provei do gostinho de ganhar uma campanha. Eu falei, rapaz, é isso que eu quero pra mim também. Gostei demais. E beleza. Foi minha primeira campanha que eu ganhei. Aí fiquei mais um tempo com ela aí e fui pra Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Trabalhar numa filial do SBT. E lá, como era uma filial pequena, você tinha que fazer de tudo. E aí o meu chefe na época identificou. Falou, cara, você gosta muito de futebol e de política, né? Eu falei, gosto. Então vou deixar você... Duas coisas muito loucas. Aí eu ficava com as pautas do futebol e a política de lá. E aí, mas lá era não tinha tanta tradição no futebol, mais futebol, né? Assim, não tinha tanta time. No Mato Grosso do Sul o campeonato não é tão forte, tal, tudo. Então eu fiquei mais com a parte política. E aí meu chefe falou, rapaz, você nasceu pra isso mesmo. Porque em 3 meses que eu tava lá, eu já tinha virado amigo do deputado da cidade, tal, tudo. A prefeita já me chamava no gabinete dela. Então eu já comecei a mexer com política lá também. Na época, a atual ministra do governo que saiu candidata, Simone Tebet, era
era a deputada, que ela é de Três Lagoas, né? Deputada do município, o marido dela deputado, aí a prefeita na época, era tudo o grupo político dela. Então eu fiquei amigo desse povo tudo. Então frequentava casa, tal, tudo, saía pra tomar cerveja com o deputado. Então lá eu fortaleci isso. E aí beleza. Aí de lá de Três Lagoas, foi essa época do Luan, 2015, 2016, eu voltei pra minha cidade pra fazer um projeto de marketing e tal, tudo. Trabalhei 2 anos na minha cidade, tipo, montei minha agência. Sim. Aí voltei lá fiquei 2 anos na minha cidade, mas viajando, mas ali era residência fixa. Aí foi essa época que eu conheci o Luan, que aconteceu tudo isso. E aí em 2017, cara, eu reencontrei um amigo, vou citar o nome dele aqui, o Leandro Bravin. O Leandro Bravin, ele é filho do vereador Bravin, em Maringá. O vereador Bravin é há 32 anos vereador, contínuos. Ele é o segundo do Brasil, só perde pra um cara que 32 anos? Ele tem 8 mandatos consecutivos. Moço. Consecutivos, cara. Ele é o segundo do Brasil, parece que só perde pra um cara lá de Alagoas que tem 9 mandatos. E o Leandro foi criado numa família política. Ele foi jogador de futebol profissional, jogou no Atlético, jogou aqui no Londrina. Isso que eu ia perguntar, o Leandro Bravinho que jogou em 2001 aqui em Londrina. Isso, jogou em 2001. Eu joguei com ele em Londrina, Você jogou? Em Londrina. Ele mesmo. Eu joguei em Londrina, ele é 8-6, né? Você jogou também com o irmão do Anderson, que jogou no Corinthians, o Cacau? Conheceu o Cacau? Conheci o Cacau. Então, o Cacau é meu grande amigo, Conheci o Cacau. Eu conheci o Cacau através do Leandro. Eles são dessa geração do Londrina. 2001, Junior Team. Cara. Da Junior Team, Sério? Olha a coincidência. Então, eu conheci o Leandro e reencontrei ele em 2017. Irmão, então o que você tá fazendo da vida? Eu falei, tocando minha vida dos marketing e tal. Ele, cara, encerrei mesmo, ele tinha parado já, porque depois daqui do Londrina, ele foi pro Atlético, foi o auge dele, né? Onde ele chegou na seleção brasileira sub-17. Uhum. Aí depois ele rodou o Japão, Santa Cruz de Recife. O Leandro rodou pra caramba. Eu sou da época, cortando um pouquinho, desculpa. Leandro Bravin, Ricardinho. O Ademar, que jogava aqui também. Como é que nós chama ele? O Demazinho, ele tá em Arapongas. Um do cabelinho... Sim. Figura. Então, dá um beijo pra ele. Esses caras tudo aqui da 2001, da época de Junior Team, aí você deve até conhecer João Severo, Dedé, tudo esse João povo Severo aí. É uma lenda, né? Tudo esse povo aí da época que eu joguei. É que através do Leandro e do Cacau, que eles são muitos amigos até hoje, eu conheci todos esses caras da época dele. Aí o Demazin, tem o... Como é que chamam de Paysandu? O Biro? Acho que é o Biro. E aqui um dia eu vim aqui com um amigo que tava essa turma que mora aqui em Londrina. Rapaz, aí eu tava com o boné da Black Bull, né? Que o Cacau foi diretor lá. Os caras, você conhece o Cacau? Conheço. Jogamos com ele aqui e tal. Aí eu fui mandando foto. Esse era meu zagueiro, esse era meu isso. Parecia que era um time muito, muito unido, né? De amigos mesmo naquela época, né? E saiu muito cara bom, né, cara? Naquela época saiu muito cara bom. Muito cara bom. Tem um que era meio de campo, que eles falam muito, eu não tô lembrando o nome, que era craque aqui. Pai, tem um monte de gente. Aqui eu saí do Londrina no finalzinho de 2001. O técnico nosso era o Cambé. Cambé, que foi lateral direito da Portuguesa aqui. Mas enfim, continuando o raciocínio lá. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, reuniu com a galera. Isso aí eu conheci o Leandro, né? Reencontrei o Leandro. Vai um cafezinho aí ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? O Leandro, o Ricks, cara, eu vou sair pra deputado. Preciso que você me ajude. Eu falei, você tá louco, velho? Seu pai que tem 8 mandatos não conseguiu ser deputado. Assim, né? Chegou perto algumas eleições. Ele, não, mas assim, eu vou sair pra lançar meu nome, irmão. Eu sei que a gente vai ganhar, mas eu preciso lançar meu nome, porque de alguma forma, né? O pai dele é idoso, né? Tá chegando a hora de aposentar. Então, assim... Vai fazer a troca, né? Leandro vai continuar o legado, né? Do pai dele. E aí, cara, eu não tava muito feliz nos projetos. Eu falei, você tá falando sério? Eu tô, só que a gente se encontrou num ambiente meio tomando uma, né? Até onde é verdade, né? Tomando um Danone, né? Falei, então faz o seguinte, eu vou chegar lá, vou te ligar durante a semana e a gente conversa melhor. Beleza. Voltei pra Primavera na segunda. Liguei pra ele. Ele falou, cara, vem esse final de semana, fica aqui comigo, aqui em casa. Aí a gente sai e a gente fortalece isso. Aí eu fui, fiquei no apartamento dele e conversei. Eu falei, é sério mesmo o projeto? Eu falei, cara, eu vou largar tudo lá, vou deixar uns clientes meus lá com a minha equipe cuidando e vou vir pra cá. Porque eu já tinha uma experiência e falei, pré-campanha pra mim é mais importante que campanha. Vamos junto? Vamos junto. Falei, beleza. Se der tudo errado, você não vai me desamparar aqui? Sua família? Não, fica tranquilo. E fui, cara. Na época tinha um palhão, coloquei ventilador, edredom,
colchonete, tudo dentro. E eu tinha só um filho na época, falei, ó, vou pra Maringá fazer uma pré-campanha. E fui, e vim embora pra Maringá. Começamos todo o processo, eu já fiquei dentro do gabinete do pai dele, organizando as redes sociais do pai dele, tal tudo. E fizemos a campanha dele. Foi um aprendizado, perdemos, como era. Esperado, né? Esperado, não tinha recurso, né, cara, assim. Só que alcançamos o objetivo que esperávamos na época. Lançar o nome dele. Que era lançar o nome dele em Maringá. Tanto que 85% dos votos que ele fez foi dentro de Maringá. Então Caramba, que legal. Fora foi ruim a votação, mas a quantidade que ele fez de votos dentro de Maringá foi muito boa. Como assim? Habilitava ele a ser um futuro candidato a vereador. Óbvio, né? Muita gente votou pelo sobrenome dele, pelo força do pai dele, o pai dele ajudando tal tudo. Mas tá bom, já tá bom. Pelo menos porque voto às vezes não se transfere. E a gente sentiu que os votos do pai dele poderiam se transferir. Sim. Porque as pessoas ligavam ele ao pai dele, gostavam dele. Então foi bacana. E aí, beleza, perdemos a eleição no domingo. Aí, beleza, né? Aí na segunda eu voltei aquela mesma situação de lá atrás, quando eu me formei. Eu falei, e agora, cara? O que eu vou trabalhar aqui? Só que, cara, eu sempre fui... Até a gente se conheceu no paraíso do network. Exatamente. Eu sempre fui do network, cara. Nunca esperei nada cair do céu. Sempre fui eu, sempre fui amigo, sempre fui leal. Então, esses meses que eu fiquei fazendo a campanha do Leandro, eu já fiz uma base de amizade e de relacionamento em Maringá, de contato. Eu já tinha, dentro da prefeitura, eu já conhecia... Você fazia a campanha dele, mas estava aqui, né? Sim, circulando, né? todo mundo, fazia a campanha dele, mas fazia meu nome também, entendeu? E conheci muita gente na prefeitura. Então, o caminho natural das coisas era... quando acabasse a campanha, eu ia para a prefeitura. Só que tem todo um processo para isso, tal, tudo. Então acabou e eu fiquei esperando. Só que assim, aí eu ia na Câmara ajudar o pai dele no gabinete. E na Câmara, um vereador se elegeu nessa eleição, que o Leandro perdeu. Se tornou deputado. E aí, tô lá na Rádio Café da Câmara, tomando café, eu escuto um cara falar assim, cara, parece que o vereador tá com dificuldade de contratar gente de Curitiba. Porque ele é daqui. Porque quando o cara ganha, ele tem que ter um suporte de uma equipe de Curitiba e tal. Então, assim, é uma estrutura que ele tem de vereador que muda radicalmente para deputado. Cresce muito, né? Aí eu só escutei aquilo e falei, cara, é para mim. Fui lá no computador, bonitinho, olhei meu currículo, atualizei tudo bonitinho. Imprimi o currículo, coloquei no envelope marrom, lembro até hoje. Fechei, bonitinho. A moda antiga mesmo. Fui lá, bati no gabinete desse vereador. Dei sorte dele estar vindo assim. Aí eu, oi deputado, bom dia, tudo bem? Aí ele assustou. Já sabe? Não, assim, não, ele assustou de eu ter chamado ele de deputado, porque ele não tinha assumido ainda. Por exemplo, a eleição foi começo de outubro, eu tô falando do meados de novembro. Ele ia assumir no outro ano, né? Dia 1º de janeiro. E eu chamei de deputado. Aí ele, deputado? Eu falei, uai, você não ganhou a eleição? Você vai ser o quê? Deputado, Pra mim, o senhor já é um deputado, Só falta... Assumir. Assinar. Aí eu já vi que ele gostou. Ele já gostou, falou, legal, o moleque é ligeiro e tal, né? Aí eu falei, deputado, posso falar com você 2 minutinhos? Ele, vamos. Aí entrou na salinha lá, reservado. Falei, deputado, seguinte, fiquei sabendo que o senhor tá montando equipe pra Curitiba e pra Maringá, né? Pra Alé, pra Assembleia, tal, tudo. E eu, humildemente, vim aqui... Não trabalhei na sua campanha, o senhor me conhece aqui dos corredores da Câmara. Eu sou do Bravin, tal, tudo. Ele falou, eu sei que você é ali do Bravin. Eu falei, então, eu estou aqui com a autorização do vereador Bravin. Ele me incentivou a vir entregar esse currículo pro senhor. E eu vim pedir uma oportunidade na sua equipe. Eu tenho formação, tal, tudo, então eu não vim aqui pedir cargo, eu vim pedir emprego. Porque eu acho que o sucesso de um deputado, de um parlamentar, é ele ter equipe política mesclada com equipe técnica. Ele tem que ter, cara, político nos cargos dele, na equipe dele, tem que ter, é óbvio. Senão não chega. Mas tem que ter parte técnica. Tem que mesclar isso, cara. Igual o time de futebol, não tem o 10, o craque, mas tem um volante carregador de piano ali, mordendo lá atrás e roubando a bola. Tem que ter o Felipe Melo. Tem que ter o Felipe Melo. Pra quem é palmeirense, o Pierre, antigamente. Exatamente. Pequenininho, mas era um leão. E aí, cara, ele gostou da minha atitude. Falou, cara, gostei, porque desde que eu assumi, minha vida tá um inferno, todo mundo pedindo cargo. Ninguém veio pedir emprego. Ninguém
veio trazer, ó, eu sou advogado, tal, ó, eu sou médico, tal, ó, eu sou contador, tal, tá aqui meu currículo, tal. Todo mundo querendo mamar, na verdade, né? Eu queria um cargo, nomear, você trouxe seu currículo, como se fosse uma empresa. Eu falei, ué. Mas é uma empresa. Mas é uma empresa. Hoje, um parlamentar, ele é uma empresa. Ele gera 30, 40 empregos. Caramba. E indiretamente. Beleza. Gostou da atitude, ele falou, ó, vou pedir pra minha assessora falar mais com você, perguntar. 2 semanas depois, a assessora dele me ligou, fui lá, bati um papo com ela. Beleza. Aí, cara, sumiu. Aí eu tinha até desistido. Aí eu falei, esqueceu de mim, né? Esqueceu, não vai dar certo, já tava vendo outras coisas. Eu ia entrar numa empresa privada, na parte de coordenador de marketing, tava quase tudo certo. Eu falei, preciso trabalhar, né? 3 dias antes da posse dele, né, cara? Porque acho que em todo lugar, os prefeitos, os presidentes, essas coisas, tomam posse 1º de janeiro, os deputados dia 1º de fevereiro. É um mês depois. Uhum. Então passou janeiro inteiro, falei, não vai chamar, né? Aí passei o final de ano com meus familiares, voltei para Maringá dia 10 e falei, cara, vou aceitar a proposta daquela empresa. Porque eu preciso trabalhar. Aí, cara, 3 dias antes da posse dele, ele me manda uma mensagem, um áudio. Do nada, assim, subiu. Deputado tal, eu falei, oi, bom dia tal. Ele, seguinte, vai sair uma ou 2 vans dos meus familiares e dos meus assessores para Curitiba, para minha posse. Eu queria te convidar. Se você quiser ir com eles, tá convidado. Se você quiser até me ajudar lá na questão de fotos, da cobertura, fico muito grato. E tô te convidando porque eu vou te nomear, eu vou te contratar. Se você ainda quiser, né? Eu vou te contratar porque eu gostei da sua atitude. Vou ser sincero, puxei sua ficha, vi que você é um menino trabalhador, tal, tudo, e eu acho que eu quero pessoas boas no meu mandato. Porra, aquilo arrepia, cara. Então, ali do menino de primavera ia chegar na Assembleia Legislativa do Paraná, né? Na Alep, uma das mais importantes do país, né? Uhum. E não sendo do Paraná, né? Eu tava há 8 meses no Paraná, ia chegar na Assembleia do Paraná, coisa que eu nunca consegui chegar em São Paulo, que é meu estado de origem, Sim. né? Aí beleza, cara, e fui pra Curitiba, falei, opa! Eu lembro que a van saía 4 horas da manhã, né, pra chegar em Curitiba. Rapaz, 3h15 eu tava lá, num frio da pega, em Maringá aqui. Aí lembro que chegou um parente dele e falou, rapaz, você chegou que hora? Eu falei, eu não corri o risco de perder a van não, que eu preciso ir pra essa posse de qualquer jeito. E fui, cobri a posse lá, trabalhei, fui nomeado e fiquei, cara, 3 anos, quase 4 anos com esse deputado. Caramba. Aí foi um divisor de água na minha carreira e assim, esse deputado, ele me enviava para missões, né? Por exemplo, eu fiquei com ele na LEP, ficava em Curitiba e Maringá, Curitiba, Maringá. Aí eu fui para a prefeitura, né, com a chancela do deputado, aí fui para a assessoria do prefeito de Maringá. Aí fui para a assessoria do prefeito de Maringá, na época, o prefeito de Maringá, a equipe de comunicação dele é muito forte, né? É um dos prefeitos mais instagramáveis do Brasil. A comunicação do prefeito Ulisses Maia é muito forte. Aí eu fui para a equipe de comunicação para fortalecer para a campanha de 2020. 2020. Então eu fui para fortalecer, né? Porque o meu deputado na época ia apoiar o prefeito. Então algumas pessoas da nossa equipe foram para fortalecer tal. E eu fui. E lá, eu fiquei lá na equipe de comunicação do prefeito e ganhamos a eleição. Eu provei do gostinho de novo de ganhar. Ganhamos a eleição, reelegemos o prefeito Ulisses Maia no primeiro turno. E eu trabalhava numa equipe maravilhosa. O meu chefe na época era o jornalista Edivaldo Magro. Faço questão de citá-lo aqui, mandar um abraço, um beijo para ele. Um cara que aprendi muito com ele. Ele tinha equipe na mão, ele conduzia ali. Sabia liderar ali. Liderar tanto que essa equipe hoje está pelo Brasil. Eu tenho uma moça que está na Prefeitura de Curitiba, na assessoria do Rafael Greca. A outra está no governo do Paraná. A outra está com um deputado. A outra está liderando a prefeitura não sei da onde. A equipe ganhou o mundo. Muito graças ao aprendizado do chefe na época. Sim. Então ganhei a eleição, aí ficou, né? Aquele janeiro. Aí eu falei, vou voltar pro gabinete, pra Assembleia, ou vou ficar aqui na assessoria do prefeito? Pra mim, tudo faz, eu me dava muito bem com o prefeito, gostava de trabalhar na prefeitura. E aí ele falou, aguarda que eu tenho uma novidade pra você. Eu falei, ai meu Deus do céu, qual que é a missão? Vem agora? Coisa, né? E aí, cara, foi ele me veio com uma oportunidade que foi um divisor de águas na minha carreira política, assim, que eu me tornei diretor de comunicação da Câmara de Maringá.
que foi assim, cara... Se eu não me engano, na época eu fui o diretor de comunicação mais jovem da história da Caramba. Câmara. Então, assim, diretor de comunicação da Câmara, você cuida de tudo, né? Tem quantos anos hoje? Aquelas perguntas indiscretas. Tem quantos anos hoje? 37. Tem. Eu sou um ano mais novo. Então, você cuida da parte institucional, né? Uhum. Ou seja, você cuida dos 15 vereadores, né? Então, foi muito bacana essa época aí, cara, que foi bem legal, assim, porque eu lembro que foi muito emocionante no dia que eu fui assumir, porque eu lembrei de tudo. Eu falei, cara, há 3 anos atrás, praticamente, eu entrei aqui, nem cargo eu tinha. Eu vim aqui para ajudar o pai do Leandro. Eu tinha que me identificar todo dia. Desbravador mesmo aqui, né? Todo dia o segurança me barrava, falava, você vai em qual gabinete? Eu falei, não, pô, trabalho ali com o Brasil. É verdade, entra, vai. Eu não tinha nem crachá, não tinha identificação. Eu ia lá para ajudar. E 3 anos depois, eu volto como diretor de comunicação da Câmara. Na mesma casa de leis, tal, tudo. Recebido pelos vereadores, indo de gabinete me apresentar como novo carro. E vereadores na época que me falavam, ô menino, não sei o que, agora... A gente tratava diferente, né? Agora a gente ia trabalhar junto, né? Eu ia trabalhar com todos, né? Cara, aí foi... Aí o diretor de comunicação da Câmara, ele trabalha com todos os vereadores, é isso? Você cuida do institucional, da casa, né? Da você cuida da casa inteira. Casa. Então, por exemplo, vai ter a sessão ordinária. Você tem que ir nos canais da casa, YouTube, Facebook, Instagram, site, e enviar para os portais de notícias tudo o que aconteceu na sessão. Então, se o vereador X apresentou um projeto legal, você vai divulgar ele. É você que digita, então, transcreve tudo para mandar. Tem uma equipe, né? Ah, sim. Tem uma equipe lá de... Sobre sua responsabilidade. Tem uma equipe de concursados lá. Sim. Na minha época, era 2 jornalistas, um fotógrafo, aí tem a equipe de TV, tem uma TV interna, TV Câmara, que era os meninos lá, eram 1, 2, 3, 4. Aliás, um abraço para os meninos lá, saudade deles, fizemos uma amizade bem legal. Então é uma equipe, eu acho, de 9 pessoas, cara, na comunicação. Caramba. Aí tem um cerimonial que pertence à pasta da comunicação, então tem toda uma equipe por trás, né? A Câmara de Maringá é uma das câmaras mais importantes do país, vive ganhando prêmio. Então você entra para coordenar tudo isso, mas fazia texto, estratégia, ideia, mas toda uma equipe competente por trás para nos ajudar, né? Então, assim, e aí, cara, o difícil é assim, são 15 vereadores, né? 15 egos, né? Diferentes, bem diferentes, né? Se você, depois de uma sessão, coloca a foto de um, assim, mais destacada, aí já vem a assessora do outro. Por que a foto dele tá assim, a do meu vereador não? Nossa. Não, é porque ele tava na tribuna falando disso e tal. Cara, eu acho que eu falo que a função de diretor de comunicação, de coordenador de câmara, você tem que ser mais psicólogo do que comunicador, porque você tocou tem num ponto legal sobre o ego. Eu tenho um texto que eu escrevi que eu falo sobre o jogo do ego, né? Também. Sobre não entra nesse jogo. E muitas vezes vou tirar um pouquinho, esquece os vereadores, para eles não acharem que eu tô falando deles, mas o ego é do ser humano. Nós, infelizmente, adoramos ser alimentados e adoramos alimentar o nosso ego. E quando você fala, por que você colocou a foto de um mais destacada, a foto de outro mais destacada? Se a gente parar para pensar, às vezes, e olhar até em atitudes nossas na nossa vida, tem momentos que... Em reuniões de família, a nossa foto não aparece. Eu falei, meu, por que não postaram a foto que eu tava bem? Eu queria aparecer. Porque a gente quer que as pessoas nos vejam. A gente, muitas vezes, ao invés de ir lá no púlpito, ir lá no plenário ou no podcast, ao invés de eu estar aqui falando para que a gente mostre a sua história, né? Como é o slogan do meu podcast, eu acredito que histórias mudam vidas. Muitas vezes a gente senta aqui, não, cara, quantas pessoas vão me ver? Será que o meu vídeo hoje vai viralizar? Será que não vai acontecer isso? Às vezes eu estou me colocando no lugar para não parecer que eu tô falando de outra pessoa, que às vezes a gente só quer ser visto e não quer levar o conteúdo. Então eu acho que essa parte de gestão de pessoas, e é muito o que você vai ver no Maestria que você vai fazer, sobre gerir pessoas, é algo que você deve fazer também já com maestria, porque você vem caminhando nessa vida já há bastante tempo, e lá vai fazer com que a sua expertise cresça e aumente muito. Acho que o pior ou o mais difícil dos trabalhos
em todos os âmbitos, é gestão de pessoas, né? É difícil. E como que era você poder gerir essa situação dentro do parlamento, que eram 15 egos? Cara, difícil. Falar que é fácil é difícil, cara. Eu tentava conversar, velho. Conversava. Se eu sabia que um vereador, vereador tal, falando que ele não sai no site há tanto tempo, tá chateado. Aí eu ia Tinha lá. isso? Tem. Rapaz do céu. Passei cada coisa. Aí você vai na assessora dele e fala, olha, vereador, explica, o vereador não saiu porque a pauta, essa sessão, esse projeto era mais importante, então a gente destacou. Porque era assim, Edu, vou te dar um exemplo. E a matéria para o site, ou pro Instagram e a matéria para os veículos de comunicação, que a gente disparava logo após a sessão. Toda matéria tem uma foto principal, Sim. A foto da capa. Cara, nós colocávamos assim, a foto principal e mais 14 fotos. Ou seja, o vereador na principal, o projeto do vereador, e os outros 14, eles saíam. Mas eles ficavam bravos e brigavam pela essa foto principal. Cara, então era mais ou menos isso, é um exemplo pra você ver. Então, você tinha que conversar, falar, esse vereador saiu nessa foto, porque o projeto dele hoje votou em... foi oficializado, entendeu? Não, mas não sei o quê. Então, conversa, cara, conversava. O que eu tinha vantagem? Eu, graças a Deus, me dei muito bem sempre com os assessores, né? Com Sim. os gabinetes. Então eu ia, eu explicava, eu ouvia. Quando vinha um bravo, eu escutava, falava, tá bom, vamos melhorar. Tira essa foto, não ficou boa, tirava, sempre criar problema. Eu queria que colocasse essa foto dele aqui, que ele tá melhor, o terno tá melhor. Você não deixava o seu ego dominar, né? Não. Eu que escolhi, vai ser... Não, beleza. Nunca tive... Nunca tive esse ego lá de falar, não... Eu que sou o chefe daqui. Eu que sou o chefe aqui e tal. Não, sempre eu até orientava a minha equipe. Falava, cara, cita todos os vereadores. Cita tal. O fotógrafo sofria muito da minha mão, Marquinhos. Falava, Marquinhos, tira foto de todos, velho. Pelo amor de Deus, não esquece um, não. Todos que forem na tribuna, vamos colocar, não vamos dar margem. Porque, assim, eu entendo um pouco o lado deles. Cada um tem que lutar pelo seu. Eles lutavam pelo mandato deles, né? E os veículos de comunicação, os canais de comunicação da Câmara é a forma deles mostrarem para a população o trabalho. Então eu entendia também, entendeu? E aí era conversa, velho. É que a questão era controlar o que era o ego deles e o que era, eu preciso realmente aparecer. Porque às vezes eu tô fazendo, você não põe uma foto minha, a população, quem acompanha, fala, mas aquele cara nunca tá em nada. Aquele cara nunca aparece, aquele cara nunca faz nada. E realmente, às vezes, ele faz, só é um cara mais discreto. E às vezes, por não tirar a foto, ele não aparece e fala, se você não mostrar que eu tô fazendo, exato, a população já não vê quando mostra. Exatamente. E aí, se você não mostrar ainda, aí acabou. Aí eu não vou me reeleger, não vou sair deputado, não vou sair as outras coisas que eu desejo sair. Então, o que você tinha que fazer era fazer com que eles entendessem, hoje você não apareceu com destaque porque a lei tal do vereador tal foi votada e ela ganhou o destaque. Então nós colocamos porque nós precisamos valorizar quem fez a lei, quem teve o projeto, porque vamos reconhecer quem fez o projeto que foi votado e teve votação com a maioria. Então você tinha que praticamente depois de toda a sessão, explicar isso pra galera, pra não ter esse problema. Exatamente. A maioria das sessões tinha uma polêmicazinha, uma conversa que tinha que conversar na sala do café. De explicar, cara, não, mas o projeto do seu vereador não tá em pauta na semana que vem, vamos dar um destaque. Não, semana que vem a gente... Então... Porque você já sabia os projetos que estariam em pauta nas próximas, ou não? Sabia, digamos, 3 dias antes da sessão. 2 dias antes, dava pra ter uma noção. E deixa eu fazer uma pergunta sobre o que você falou de... eu sempre conversei, as pessoas chegavam. Você acredita que você aprendeu isso na sua experiência de trabalho? Ou isso é o berço? É a tua casa que te ensinou a ser um bom ouvinte? Digo seu pai e sua mãe. Porque às vezes os nossos pais não ensinam isso, não por maldade, porque não é cultural ensinar. Ou às vezes a gente convive num ambiente onde tem bastante discussão e a gente não aprende, aprende depois no caminho, batendo cabeça. Você acredita que esse aprendizado de, não, eu sou um cara mais ouvinte
eu estou disposto a ouvir. E vale ressaltar que o dia que a gente se conheceu lá em Maringá, eu já tinha conhecido o Felipe lá, e você estava conversando com ele, e a gente sentou, trocou uma ideia, você me ouviu. Você perguntou do meu podcast e ouviu sobre o meu podcast, onde rolou o convite, a gente trocou a ideia para vir para cá. Você acredita que isso você desenvolveu ou já veio de berço? Cara, eu acho que eu desenvolvi. Eu acho que eu enxerguei lá atrás, quanto criança e adolescente, que nem se falava essa palavra, mas o network e o relacionamento com as pessoas iam mudar a minha vida, iam me levar para outro patamar ou me abrir portas. Porque meus pais são muito humildes, né? Minha mãe é do lar, tal, tudo. Apesar de ser conversadeira, gostar de conversar, assim, mas ela nunca foi muito social, assim, era social com as pessoas que ela conhecia, assim. Sim. Meu pai era o cara mais reservado do mundo, cara. O apelido, meu pai trabalhava em obra, né, essas coisas, né, ele é topógrafo. O apelido dele era Caladinho, pra você ter noção. Quando ele chegou jovem pra trabalhar lá em Primavera, ele era muito quieto. Aí o chefe dele apresentou, o menino, Caladinho. O Caladinho. E ficou. E eu não sei se vendo eles assim, se ele muito discreto, falei, não quero reservar, não quero isso pra mim. Eu quero ser diferente na questão de me relacionar. E, cara, e tudo que eu conquistei, aonde eu cheguei, foi óbvio, aquilo que a gente falou, fé e disposição. Foi disposição de ir atrás, mas pessoas me ajudaram e abriram portas, pessoas que eu tinha bom relacionamento. Sim. Pessoas que lá atrás, como eu e você, começamos a conversar, deu continuidade, estamos juntos hoje, começando uma amizade. Então, assim, Então, eu sempre gostei de ouvir. Cara, mas eu me lembro, assim, jovem, velho, em mesa de bar, aquele cara chato, tudo, eu ouvindo o cara na mesa, tá, meus amigos falaram, cara, como é que você tem paciência, velho? Você ouviu toda a história dele, tudo mentira. Eu falei, eu sei que é mentira, mas ouvi. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas, cara. Sempre, do mentiroso à pessoa mais velha. Os causos. Então, assim, quando você escuta uma pessoa, ela se sente à vontade de te ouvir também. E você acaba criando um relacionamento, entendeu? E você falando isso, tem coisa que eu não posso falar, mas sobre o evento que aconteceu, mas você falando isso me remete a que muitas vezes, quando nós tapamos os nossos olhos e ficamos só com os nossos ouvidos atentos, nós conseguimos liderar melhor. Porque quando você está enxergando, vendo, vem o seu ego e fala, eu sei que aquilo é certo, eu vou fazer desse jeito. E às vezes você não pode fazer, precisa adaptar, porque nem todo mundo é o Ricardo, nem todo mundo é o Edu, nem todo mundo é o Felipe, nem todo mundo pensa conforme você pensa. E às vezes se você quer impor, porque você está vendo, em alguns momentos isso se torna muito invasivo. Mas quando você fecha os olhos, fala, não, peraí, vou escutar o que está acontecendo. Você escuta a história da pessoa e fala, se a gente mexer um pouquinho nisso aqui, a gente consegue elevar. Luan Pereira, você olhou o menino do cabelo amarelo, falou 1,90 m, com 13 anos, já você fala, cara, se a gente ajustar esse moleque, daqui 2, 3 anos, o moleque vai estourar. E você nem era do ramo sertanejo, você é do ramo do marketing. Você construiu o branding dele, vamos falar assim. Você construiu a marca dele, Luan Pereira. O cara começou a se vestir melhor. Ô, Luan, faz a foto assim, não deixa o armário aparecendo, Luan. Faz a foto assim, melhora. Aí ele começou a sacar a questão do pôr do sol, pagar o barquinho lá e tudo. Então, essa é a ideia. Quando você vê, mas não deixa que só a sua visão te leve, que a sua audição te coloque no caminho correto. Porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Se eu for só para onde o meu olho tá me levando, eu posso acabar tropeçando. Agora, se eu escuto pessoas com mais experiência, eu posso me aproximar mais rápido. Não é pegar um atalho, mas mais rápido daquilo que eu desejo. Então, acho que isso que você falou, bem bacana. É muito bom ser ouvinte. E é por isso que a gente tem uma boca só também, né? Muito... Eu sou um cara que não é à toa que eu construí um podcast, porque eu adoro conversar, né? E eu sou um cara que eu tô desenvolvendo isso de escutar mais. De muitas vezes fechar os meus olhos. Vamos escutar. Eu escuto você, escuto o Felipe, escuto os meninos. Falo, do que tá acontecendo aqui, o que o Felipe falou é a melhor opção. Porque às vezes eu vendo, me identifico mais com você, por exemplo, eu vou na tua... Entendi. Na tua direção. Me identifico mais, então beleza. Mas se eu fecho o olho, não, vamos escutar com calma. Respira. Silencia. Aí se conecta. É quando você faz isso, de respirar, silenciar, a sua conexão aumenta. Então, quando eu respirei, silenciei, eu falo, putz,
é esse caminho. Não é o que eu estava enxergando ser. Então, eu escutei e vou por esse caminho. Então, eu acho que isso aí é muito louvável e às vezes cansa, né? Às vezes cansa, mas eu acho que é uma virtude sua. Principalmente nessa era digital, né? Hoje eu até postei cedo. Hoje eu bati meu recorde de conversa não lida. Os azulzinhos. Eu vi 700 e cacetada. Meu recorde era 699. Por quê? É assim porque eu tento responder ao máximo, cara. Rapaz, tem um negócio assim, por exemplo. Chega 8 da noite. Eu vou dar aquela pincelada no WhatsApp, todo mundo dá. Aí eu vejo uma mensagem. Pode ser amigo, familiar ou pessoa que eu não conheço, fornecedor, cara que quer parceria, tudo. 10 da manhã, rapaz do céu, meu coração aperta. Eu fico bravo comigo mesmo. Eu já passei tanto tempo, né? Já começa o áudio falando pro cara. Primeiramente, queria te pedir perdão, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de atender as pessoas e eu tento ao máximo, entendeu? Só que assim, é muita coisa pra mim também. Eu sou um ser humano. Sim. Então, e a gente tá em muito grupo que a gente nem queria estar, mas tem que estar devido à profissão. Então é grupo e vai, aí a conversa importante chega lá em cima. Aí você olha ela e quando você pensa em responder, ela foi lá embaixo. Então, assim, eu tô dando um exemplo atual dessa vida digital que nós vivemos hoje do WhatsApp, para dar um exemplo também na vida no presencial, porque como eu sou diretor de marketing de uma grande marca lá de Maringá. Quiser falar, fica à vontade. Da Black Bull, a melhor steakhouse do Brasil. Eu sou muito procurado para parcerias de eventos, fornecedores na parte de comunicação, gráficas, influencers, por influencers querendo parceria, o que mais? O tempo todo deve ser, né? Pedido de patrocínio, cara. Inclusive Black Bull. Todo dia, uns 5 no mínimo. E eu tento, cara, que é a minha função, até um dos donos lá do meu chefe falou, cara, você tem que filtrar mais isso. Eu falei, não, eu filtro para te trazer as oportunidades. Agora atender, eu acho que todo mundo tem que ser ouvido. Então, muitas vezes, eu vou falar com a pessoa por educação que meu pai me deu, já sabendo que eu vou negar, né? Que eu vou negar. Mas eu quero ouvir. E já aconteceu de eu ir negar, de eu falar, cara, não vai dar. O cara queria um patrocínio para um evento. Eu interpretei de uma forma, falei, não vai dar certo, mas o cara queria tomar um café comigo, eu marquei. E aí ele me convenceu. É que você chegou lá e falou, opa, tava vendo errado. Então, eu achei que ele queria uma coisa, mas ele queria outra. Eu falei, não, isso dá. Entendeu? Então eu tento ouvir todo mundo. E isso desgasta muito meu tempo, essas coisas, e a questão de shows também, orçamento para feiras, para prefeitura, então muita coisa. Tanto que eu tomei uma atitude há 10 dias e já tá me ajudando demais. Eu até brinquei, assim, que eu vou mandar um abraço para ela. Hoje sou o único cara quebrado do mundo que tem uma assessora agora. Tive que contratei uma menina, uma moça, ela sempre vê no meu WhatsApp que ela é namorada de um amigo meu, ela via a loucura da minha vida. Um dia ela viu meu WhatsApp e falou, você tá doido, você vai ficar louco. Vai endoidecer. E ela vendo na empresa lá, que ela também trabalha no grupo lá, ela vendo eu correndo, aí eu chegando, 3 pessoas para atender. Ela falou, quer que eu te ajude? Eu te ajudo, tal. Você tem que contratar alguém. Aí eu fui amadurecendo, aí outras meninas, um rapaz falou, cara, quer que eu te ajudo, tal, a gente negocia. Aí eu lembrei que ela me atentou isso lá atrás, aí 10 dias eu falei, eu preciso da sua ajuda. E ela tá me ajudando a responder, a filtrar, mas assim, tem coisa que ela fala, hoje você não me mandou nada pra conversar com ninguém. Eu falei, eu atendi todo mundo. Eu ainda gosto, entendeu? Essas coisas. Mas quando, por exemplo, igual hoje, aqui em Londrina, nós estamos num dia off, que a gente veio pra gravar, almoçar junto, passar o dia com você. Aí daqui a pouco eu encaminho tudo pra ela fazer, pra não deixar as pessoas esperando, entendeu? Mas eu gosto de conversar. Eu sempre tive um diferencial dos meus amigos. Eu sempre gostei de andar com pessoa mais velha, de ouvir o mais velho. Adorava ir com meu pai. Eu sempre andei com o mais velho também. Cara, adorava ir com meu pai nos bares. Seu pai jogava sinuca? Jogava sinuca. Meu pai também. Jogava sinuca. Com os amigos dele, cara. Adorava isso. E hoje eu vejo que, rapaz, meu filho de 12 anos não quer ir comigo. Não, pai. Quer o celular, né? Vai estar seus amigos lá, tal. Eu falei, os meus amigos, filho. Não, vou ficar aqui jogando, tal. Eu falei, meu Deus do céu, mudou muito mesmo. Acorda, moleque. Mas assim, então, cara, esse negócio, assim, relacionamento, né, cara? Quando você escuta as pessoas, elas se sentem felizes. Isso que você está falando sobre o relacionamento é algo que eu prezo muito.
justamente pelo que tá acontecendo aqui. Eu até penso pra falar às vezes por quê. Esse podcast aqui, do jeito que você tá vendo, eu vou ter um podcast exclusivo pra contar a história do como nasceu o Café com o Edu Granado. Mas aqui, nessa sala, com o Ender, com os meninos, com a equipe dele que filma, foi num dia que há um pouco mais de um ano atrás, eu ia montar um evento para um amigo meu que corre, inclusive teve aqui no podcast, que é o Viana, que é o melhor duatleta do Brasil. E é quem me treina também, ele esteve aqui no podcast. Bacana. E a gente estava procurando montar uma corrida com o nome dele aqui em Londrina. Aí eu entrei em contato com o Ender, para que o Ender fizesse toda a filmagem, para que ele fizesse todo o trabalho, para que a gente pudesse divulgar essa corrida. Acabou que a corrida não vingou, acabou que não deu certo o projeto, acabou que não seguimos em frente, e o telefone dele estava no meu celular. Aí, quando eu comecei a ser mentorado pela Paulinha, né, que é do Grupo X, que faz parte do X Diamond, que você vai conhecer, faz parte lá do X Business, tudo, você vai conhecer no Maestria em Camboriú. Ela falou, pô, como que você tem um projeto desse e não tá rodando? Com o potencial que você tem. Obrigada. Como que você tem um projeto desse e não tá rodando? Eu falei, mas é que você sabe, né? A gente, tem custo, tem tal. Eu sou sozinho, não tem ninguém pra ajudar. Mas ninguém começa com uma equipe gigante, começa sozinho, caramba. Aí ela falou, mas você tem uma mentoria estruturada e não tá mentorando, você tem um curso montado e não tá gravado. Ué, como assim? Falei, então, pra gravar o curso também, tem que ter dinheiro. Ela falou, condição pra gente mentorar, além de você me pagar, é 2 meses o seu podcast tá rodando, o seu curso tá gravado. Falei, como assim? Ela, se vira. E eu não tô falando que você vai tirar dinheiro do seu bolso. Se vira. Falei, ferrou. O que eu vou fazer? Peguei o telefone, liguei pro Ender, falei, Ender, vamos trocar uma ideia, tô querendo voltar a gravar meu podcast. Falei, cara, acabei de montar uma sala de podcast. Tá de sacanagem. E cristão demais ele também. Eu falei, tô indo aí. Vim aqui, aí falou dos valores. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, arrebentou comigo. O valor... Beleza, Ender, tá certo. Ele tá certo? Tá certo. Só vou viabilizar algumas coisas aqui e nós vamos começar a gravar. Aí eu sabia que tinha um amigo meu, o Master Cidadania aqui, que é o Edu Carraro, que tá numa viagem bem ruim, ele, a esposa dele. Acho que tá lá na Europa. Enfim, aqui, ó. Meu primeiro apoiador, hoje ele é um dos patrocinadores, né? Sério, que me valorizar, ajuda. Master Cidadania. Você cidadão do mundo, como que é, Edu? Eduardo Carraro. Eduardo Carraro, Meu parabéns, xará. Eduardo Carraro, por ter acreditado nesse cara aqui. Esse cara aí eu falo que eu sou apaixonado. Apaixonado não, eu amo o Eduardo. Uma que tem um nome lindo, né? Chama Eduardo. Quero conhecê-lo. Vai conhecer, vamos levar com ele na certeza. Black Bull, vamos jantar. Vamos levar? Vamos levar ele na Black Bull. Assim que ele voltar da Europa, eu já falo pra ele, nós vamos lá jantar. Levar ele, a esposa dele. E ele acreditou em mim. Só que ele acreditou e, estando aqui, ele já montou um podcast dele, que fala sobre a cidadania. E até ele postou um vídeo esses dias falando com o Ender. Em 4 meses de podcast, a gente começou na mesma época, eu tenho 4 para 5 meses nós. Ele já pagou 1 ano de podcast. Só com o que ele já faturou utilizando o podcast e com as vendas que ele fez na Master Cidadania. Então foi um cara que acreditou em mim, que construiu um projeto que ele já queria construir e hoje ele tá explodindo. E vale ressaltar o Ender e a equipe dele, que é um cara que quando eu sentei aqui, expliquei a minha situação pra ele, ele falou, cara, vem aqui, vamos sentar e vamos conversar. Ele falou, eu abraço você, a gente faz as coisas como tem que fazer, mas eu acredito em você. E o Ender acreditando em mim também, nós estamos aí gravando, suando, volta e meia eu mando mensagem pra ele, o Ender, pelo amor de Deus, segura aí um pouquinho, segura as pontas. E ele é um cara sensacional. O Edu, depois desse podcast também está sendo transformado. Está mudando muita coisa e me mostrou que eu precisava conhecer pessoas. Vou para o X Business, conheço você, conheço o Felipe aqui, que nós vamos gravar hoje à tarde também com o Felipe, falar muito sobre futebol, falar muito sobre esse esporte que eu sou apaixonado também. Então eu acredito que quando a gente se conecta com as pessoas corretas, encontra as pessoas certas nesse meio caminho, não é sobre dinheiro, como você mesmo falou. Não é sobre dinheiro, é sobre a conexão correta. Dinheiro é consequência de trabalho. Certo. Dinheiro é consequência da gente realizar tudo aquilo. E nisso tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Nós já estamos um pouquinho mais de 1 hora conversando aqui. O menino de Primavera, né? Isso. É interior de São Paulo? Interiorzão de São Paulo. Interior de São Paulo. Quantos mil habitantes? Primavera, 11 mil.
quase 11. E Rosana, 6. Tá, então 17 mil pessoas ali, a região onde você morava. Ricardo, nós estamos para acabar o nosso bate-papo hoje aqui no podcast, mas tem muito mais bate-papo hoje. E isso eu quero que você fala. Pra galera do interior, pra galera que nem é do interior, mas não acredita nelas. De Primavera, 16 mil habitantes, assessor parlamentar, caramba, de bater a geladeira, o pai falar, trabalha agora, formou, menino. Gerente de um dos maiores grupos hoje, da melhor steakhouse do Brasil, da Black Bull. O que você tem que falar pra essa galera que às vezes tá querendo parar ou não tá querendo fazer? Eu falo, putz, é muito difícil. Hoje com 37 anos, pelo que eu vi na última semana, você viajou pra umas 4, 5 cidades diferentes. Na correria, e vai, e evento, e isso e aquilo. De uma cidade de 11 mil habitantes. O que você tem que falar pra essa galera aí? Porque, como eu falo, eu acredito que história muda a vida. E a sua história pode transformar a vida de alguém agora. Cara, como você falou, nos últimos 15 dias eu fui para Ribeirão Preto num evento pelo grupo GMC, da parte musical que eu trabalho, com venda de shows. Minha chefe lá, nós fomos convidados exclusivos, né? Numa turma de convidados exclusivos pela dupla João Bosco e Vinícius, para participar da gravação do DVD, para estar junto lá nos bastidores. Então eu me senti muito feliz também, porque lá atrás, o Ricardo lá de Primavera escutava, tinha um Tempra. Um Temprão, eu escutava muito João Bosco Vinícius. Nossa, tinha um Tempra? Não, tinha um Temprão. Corajoso, hein? Temprão preto. Tem um Tempra, é corajoso. Fúria Negra. Teve Maréia, meu Deus. Meu pai era um cara maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu batia a geladeira, ele olhava assim pra mim. No outro dia ele foi lá e falou, você formou agora, tal, tudo. Pra você ir procurar emprego, me deu um Tempra. Pegou um Tempra no negócio. Teu pai não te amava, eu juro que ele não te amava. Eu acho que ele não conseguiu vender no negócio, aí ele me deu, mas tá bom. Já é uma coisa. Pelo menos, né? Tá bom, veio quitadinho. Eu falei, não tem nem uma parcelinha pra pagar? Só abastecer. Não, só abastecer. Tá. E o documento tá em dia ainda? Não, tá ótimo. Temprão já. Já botei roda, pretão, Fúria Negra. Ele é lendário lá na minha cidade, é famoso. Porque depois numa noite, eu derrubei um muro com ele. Aí ele ficou famoso. História, Aí, então eu tava em Ribeirão Preto e também passou um filme na minha cabeça lá. Eu falei, cara, eu via João Bosco Vinícius, hoje eu tô aqui do lado do João Bosco aqui. Comendo com o homem aqui? Cara, vamos pra passagem de som, a gente junta ali. Então essas coisas que vai acontecendo na vida da gente, a gente vai lembrando das histórias. Não tô falando só de mim, é de todo mundo. Sim, das pessoas que passaram na sua vida. Todos os segmentos, tal, tudo. E aí depois, você tá falando, cheguei de Brasília essa semana, fui pra Brasília fazer... um curso de marketing político também bem exclusivo, com uma referência, com Marcelo Vitorino, professor Marcelo Vitorino, um grande abraço. Um cara que tem campanhas presidenciais, de governo no currículo, e a gente lá convidado, a gente participando. E lá em Brasília eu participei de um podcast também focado em marketing político, hoje um dos principais do país, do meu amigo Andreoni Camargo, e ele perguntou mais ou menos isso. E eu vou falar a mesma coisa que eu falo pra ele, que é a mesma coisa que eu falo numa mesa de bar para meus amigos, que eu falo. Cara, o que eu falo pra quem tá começando? Tenha lealdade aos seus. Lealdade a quem vai te ajudar ou a quem você pede ajuda. Lealdade, gratidão. Cara, porque gratidão, eu tenho tatuado aqui do... Eu li. Quem não tem gratidão não tem caráter. Cara... Gratidão é um negócio muito louco, cara, porque o cara às vezes passa por vários problemas na vida, de saúde, de traição, de tudo. Tudo. Mas às vezes o que mais magoa ele é a ingratidão. Aí é que o cara fica pé da vida, o cara fica triste, o cara fica na bad. Passou por tantas coisas, mas uma ingratidão de uma pessoa derruba mais o cara do que outras situações. Exatamente. Não sei se eu, aquariano, sou assim, cara. Mas as maiores decepções da minha vida, as maiores tristezas, e vezes que eu saí do chão de querer brigar mesmo, foi por causa de ingratidão. De ingratidão, entendeu? Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Sejam gratas, sejam leais. Não sei se porque eu entrei na política muito cedo e quem não tem lealdade na política não vinga, vai, né? Não morre, não decola, não se cria. Então, lealdade, gratidão. Cara, e amor, velho. Amor às pessoas, amor ao que você faz. Eu sempre tive muita...
A trajetória teve muitos problemas também, muitas tristezas, muitos percalços, mas eu sempre, assim, tive amor às pessoas que me ajudaram, às pessoas realmente de verdade comigo. Então, eu falaria fé, lealdade e gratidão. Acho que é a base de tudo, independente do segmento, cara. Foi sensacional no amor ao próximo. Mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar mesmo que o outro não te ame. É muito difícil, mas é que a gente precisa. Gratidão, eu acredito que não é aquela gratidão que o povo... Ai, gente, gratiluz, não sei o que. Não é gratitude, não é sobre isso. É sobre ser grato. Agradecer é uma coisa, ser grato é outra. Agradecer eu falar, Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast e acabou. Valeu. Beleza. Gratidão é toda vez que eu te ver, eu falo, putz, o Ricardo transformou minha vida naquela conversa lá. E esse cara, eu quero esse cara perto de mim. Onde eu tiver, tô lá nos Estados Unidos, vi uma foto, puta, Ricardo, o cara é foda, vou mandar uma mensagem pra ele. Isso é gratidão. Isso é gratidão. É você, toda vez que você vê a pessoa, putz, cara, transformou minha vida. Agradecer, beleza. Fez um... Obrigadão aí por trazer o lanche. Isso aí é agradecer. Beleza. Isso é educação, na verdade, né? E lealdade tá faltando. Demais. Muito. Demais. E principalmente nos tempos de hoje vai faltar mais. Muito mais. E quando eu falo lealdade é em todos os tipos de relacionamento. Nós estamos criando uma amizade agora, criando um relacionamento agora e a gente precisa ser leal. O que nós vamos conversar acabando o podcast pra frente, nós não sabemos. Mas o que for conversado, nós precisamos ser leal um com o outro. Sim. Porque se a gente quer ter uma construção de amizade, uma construção, a gente precisa ser leal. Eu preciso entender os seus princípios, você precisa entender os meus princípios. Em nenhum momento eu feri os seus e nem você feriu o meu. Então, eu acredito que você tocou muito bem. Fé, gratidão e lealdade. Acho que nessa mesma ordem eu preciso ter fé, mas preciso agir. Exatamente. Eu preciso ser grato porque as pessoas ajudam a nossa vida a ser transformadas. Quantas pessoas têm transformado a minha vida? Quantas pessoas têm construído essa nova trajetória? E ser leal, porque todas as pessoas que estão na minha vida, e eu citaria vários nomes aqui, o Ivan, que é um irmãozaço meu, que esse cara, aonde eu tiver no futuro, aonde eu tiver, daqui 20 anos eu quero esse cara do meu lado, porque ele é um irmão, um cara que, quando eu comecei a querer ser alguma coisa, ele falou, eu te ajudo. Ele faz tráfego pago, não me cobra R$1 para fazer nenhum tipo de tráfego. Ele, quer, só me manda, eu faço o boleto, eu pago, eu traço toda a estratégia para você. Pela amizade que nós construímos. Então, eu acredito que você tá muito certo nisso. Quando o seu podcast for um dos top 10 do Brasil, se já não é, se tiver estourado, nível nacional, você não vai lembrar do Ivan, cara? Meu Deus do céu. Então, eu falo reciprocidade. Ivan, você vai lembrar e falar, Ivan, gera o boleto que eu tenho que investir e gera o seu pagamento. Agora. Quê? Gera o seu. Chegou a hora que você acreditou em mim. Exatamente. Exato, essa é a vida. É sobre isso. Hoje, até você tocando no assunto, vieram em mim e falaram, louco, hein? Que podcast, hein? Que cenário, pô. E é realmente maravilhoso esse cenário, Londrina, né? Londrina é bonita, mas daqui é muito mais bonito. Realmente maravilhoso. Vieram pra mim, tá voando, hein? Eu falei, gente, não é questão de estar voando. Rapaz, esse daí é o que eu mais escuto. Mas o pai explodiu, tá voando. Sabe o que é legal? Ver tua foto com o João Bosco e Vinícius é bacana. Ver tua foto com o Zé Felipe, ver sua foto com o Guilherme Santiago. Pô, louco, hein, Ricardo? Tá voando, tá rico. Os caras falam, tá rico. Mas você não vira as lágrimas, né? Não vira tem uma foto que eu gosto muito e essa eu sempre vou citar. É uma que tá o leão protegendo a família, só que nas costas do leão tá flecha. Tomando pancada. Porque é sobre isso. É sobre o quanto a gente está resistindo aos intempéries, aos percalços, às brigas, às mágoas, às decepções, às faltas de lealdade, às faltas de gratidão, mas sustentado pela nossa fé. E se vale o seu novo amigo falando algo sobre fé e pela sua pulseira, eu sou devoto de Nossa Senhora, mais uma vez vou mostrar, né? Eu tenho a Basílica. Nossa mãe. Eu tenho a Basílica aqui que eu... Putz, cara, a Basílica de Aparecida. A Basílica. Eu fiz uma... Lugar, eu adoro lá, cara. Ela é maravilhoso. É diferente. É diferente, né? Não é diferente, cara. Essa aqui foi uma corrida que eu fiz, uma ultramaratona. Eu saí de Venceslau Braz, em Minas Gerais. Meu Deus. Subi a Serra da Mantiqueira e cheguei na Basílica de Aparecida correndo. Essa foto aqui é uma foto minha de joelho no ponto, um dos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira.
E eu resolvi eternizar, porque foi um desafio de fé. Eu precisava me conectar, estar sozinho e sentir no meu corpo o que a vida fez eu sentir. A vida, ela muitas vezes nos causa as dores subjetivas. A ultramaratona me fez sentir dores verdadeiras. Aí eu consegui relacionar. O que a ultramaratona me fez sentir, eu passei muito mal. Eu cheguei a um ponto de praticamente querer desistir. E eu fui percebendo que a vida é assim. E que em um ponto eu quis desistir. Então, nesse momento onde nós estamos construindo um ponto da nossa amizade e de algo, um relacionamento que eu realmente quero que ele se estenda, eu tenho a te agradecer. Obrigado, gratidão. E valeu por ter aceitado estar aqui no podcast Café com o Edu Granado, onde eu construo isso com muito amor, onde realmente aqui eu quero histórias, eu quero pessoas que tenham a agregar. Não vai sentar alguém aqui que não tenha princípios, a não ser que ele me engane. Sim. E depois eu descubra, mas aí é outra coisa, aí não é culpa minha. Certo. Mas e nem todo mundo que senta aqui passa por um crivo. Hoje nós estamos com, como você falou, dos shows, de venda de shows, nós estamos começando a construir uma parceria com a London Music, onde o produto deles são, na grande maioria, cantores sertanejos. Eles gerenciam carreiras e nós estamos fechando para que todos os cantores sertanejos estejam aqui. Porque o que é legal dos cantores sertanejos, e aí eu cito a questão do podcast, todo mundo vê o Luan Pereira de hoje fazendo um baita clipe aqui no Autódromo Londrina, com aquele menino com MC famoso pra caramba, o Luan Pereira no Faustão, o Luan Pereira no Domingo Legal, o Luan Pereira... Só que ninguém olha o que o Luan Pereira passou. Ninguém olha o que, vamos citar os sertanejos mais antigos, o Leonardo passou, ninguém olha o que o Zezé de Camargo e o Luciano passaram, ninguém olha o que os caras passaram para ser a referência deles hoje. Porque ver o quantos milhões os caras têm na conta hoje é legal, é bonito. As Ferraris que os caras andam é bonito, é legal, realmente, todo mundo acha bonito. Mas ninguém quer olhar o tombo que os caras caíram, o quanto eles sofreram, o quanto talvez foram passados para trás. Então é sobre isso, é sobre ser grato às pessoas que te colocaram no lugar onde você está. Hoje, o Café com o Edu Granado não está entre os top 10 ainda, mas eu tenho certeza que nos próximos 2 anos o Café com o Edu Granado não vai ser referência só em Londrina. O Café com o Edu Granado vai ser referência no Brasil. Por quê? Você tem certeza. Porque histórias mudam vidas. E eu tenho certeza que a sua história hoje fez diferença. Obrigado, Ricardo. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui, como eu falei no começo, lisonjeadíssimo. Até o Felipe, que é o próximo entrevistado aqui. Eu comentei, quando nos conhecemos no Maestria, aí batemos aquele papo e tal, e depois você nos convidou, né, pra entrevista. E eu, o Felipe, nos bastidores, aí o Felipe, cara, o que você acha? Será que nós vamos e tal? Aquele negócio, porque querendo ou não, é a nossa imagem aqui. Sim. Que a gente coloca você. Eu falei, cara, nem fui atrás de investigar quem ele é, porque eu vi na hora. Ele é do bem. Esse cara é do bem. Esse cara, o podcast dele, você vê que é um sonho sendo realizado, tal, tudo, e eu quero participar desse sonho dele. E então fica tranquilo, vamos que nós vamos lá aprender. A entrevista pro Edu vai nos agregar. Então, aí eu falei, pô, então tô dentro. Vamos que ele é gente como a gente, então. Então, desde o primeiro momento, dentro daquele evento lá, com mais, tinha o quê? 500 pessoas lá? Não, tinha umas 1.200 pessoas. A gente se identificou tal, e de prontidão eu aceitei estar aqui, porque eu também gosto da minha imagem com pessoas como eu. Com índole, caráter, boa, parceiro e leal. E você é um cara desse, seu podcast logo, e vai me ajudar muito na minha carreira. Vou poder falar que fui entrevistado por um dos principais podcasts do sul do país, que sabe do Brasil. E com certeza, e essa é a primeira de muitas que nós vamos fazer aqui. Galera, mais uma vez, mais um episódio do Café com o Edu Granado se encerrando. Eu amo vocês, porque vocês fazem acontecer. Tem, lógico, futuramente patrocinadores. A gente deseja ser o maior do Brasil, ou estar entre os 10 do Brasil. Mas sem vocês jamais existiria. Tudo que eu faço seria hipocrisia eu falar que não é pra mim, lógico que é pra mim também. Claro. Mas tudo que eu faço é para que vocês possam ser transformados. Porque eu um dia fui transformado por história. Então por isso eu acredito que histórias mudam vidas. Beijo e muito obrigado!